O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo que gravou na região do litoral norte do estado de São Paulo, onde visitou as estradas recuperadas após fortes chuvas ocorridas no início do ano. Bolsonaro disse: "Estou no litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, numa área que foi muito afetada pelas chuvas em fevereiro." O ex-presidente disse: "Esteve aqui presente o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi meu ministro da Infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco em Brasília. E aqui em São Paulo, veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva." Bolsonaro mostrou o local de um grave deslizamento e disse: "Era apenas uma cachoeira aqui e desceu. A pista foi interditada em vários locais e em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos dias, o Tarcísio liberou tudo isso aqui." O ex-presidente acrescentou: "Eu me sinto orgulhoso por ter colaborado com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo, uma diferença enorme para os governadores anteriores." Bolsonaro disse: "Meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio e aqueles que não votaram estão conhecendo agora, com toda certeza, no futuro irão lembrar desse grande governador que nós temos." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Estou no litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, uma área muito atingida pela chuva de fevereiro, e tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da Infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, para o Brasil todo, e agora em São Paulo, veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Tem um local aqui onde era apenas uma cachoeira aqui, né? E tudo desceu. A pista ficou interditada em vários locais. Pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, o Tarcísio recuperou tudo isso aqui. E eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo e pelo exemplo que ele deu, indo aqui, atendendo em loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço, Tarcísio, meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio e aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, e com toda certeza, no futuro,
serão lembrados desse grande governador que nós temos. Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão, meu amigo, meu irmão, senador veneziano. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, pool de comunicação, trabalhadores que fazem parte da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, que levam essa mensagem para todos os cantos do Brasil, praticamente. É uma semana atípica aqui no Congresso Nacional, né? A gente tem uma semana de debates virtuais, de votações remotas, os corredores praticamente vazios. Acabamos de participar da CPMI, que esse sim foi presencial. Mas eu queria falar sobre um assunto que está incomodando o cidadão de bem do Brasil, especialmente as pessoas simples, que é a maioria da nossa população, pessoas que ralam, que pega ônibus de madrugada, que às vezes não tem com quem deixar o filho, uma situação extremamente delicada que a vive o brasileiro, numa provação constante para levar o seu sustento para casa. Nós somos um país governado, infelizmente, por uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por ser chefe do maior esquema de corrupção da história, descoberto pela Operação Lava Jato, que vem sendo atacada, vem sendo vingada pelos poderosos, ultimamente com distorções e narrativas falaciosas, porque ousou condenar dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos. Depois de retornar ao poder em função de um malabarismo jamais visto na história da nossa Corte Suprema, muita gente poderia esperar alguma mudança no comportamento do nosso presidente da República. E de fato houve sim, mas para pior. Num país onde 30 milhões de famílias dependem de um auxílio mensal do governo para sobreviver, o nosso presidente da República deveria dar o mínimo de exemplo de respeito aos recursos públicos. Mas lhe falta a retidão requerida por quem exerce o maior cargo da República. Mas o que esses milhões de brasileiros que vivem na miséria assistem hoje é uma completa falta de pudor, com gastanças exorbitantes em sucessivas viagens pelo mundo. Quase 6 meses, entrando aí nos 6 meses de governo. E a gente vê, na coroação do rei Charles em Londres, 6 de maio, a comitiva do presidente Lula gastou cerca de 3 milhões de reais só com hospedagem, viu? Sem contar o translado aéreo, bancado pela FAB, Força Aérea Brasileira, como destacou o Poder 360, com dados obtidos via acesso legal de informações do Itamaraty. As despesas com hospedagem representaram metade dos custos, 1,5 milhão. Os gastos menores se deram com aluguel de salas, intérpretes, equipamentos para a imprensa e ainda houve até gasto com material de escritório. Tudo isso para apenas 2 dias de estadia em Londres. 3 milhões de reais do dinheiro de quem paga imposto, suado no Brasil. E mais, Lula e a primeira-dama, Janja, se hospedaram no Marriott Grosvenor House London. Sabe quanto é que custa a diária da suíte presidencial? Ela pode chegar até 37 mil reais por dia nesse hotel. A estadia mais barata do hotel no final de semana em que estavam lá, já imagina o valor, já imagina o gasto.
O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, acompanhou o casal na viagem. As cifras estratosféricas foram registradas também nas viagens à China, aos Emirados Árabes Unidos, em abril, que somou 6,6 milhões. Isso já é outra viagem que eu estou falando. A viagem de Lula, em janeiro, à Argentina e Uruguai, custou mais 2 milhões de reais. Em 5 meses de mandato, Lula ficou quase um mês fora do Brasil, viajando por 9 países. Passa mais tempo lá fora, praticamente, no dia a dia, dias úteis, do que dentro. E as crises acontecendo, se multiplicando no nosso país. Há também o comportamento deslumbrado dos ministros do governo Lula, que se expressa na obsessão em se aproveitar como privilégio da utilização de aviões oficiais para irem aos seus estados nos finais de semana. Tudo bancado com o nosso dinheiro. Todos nós. Percebe-se um constante abuso, sem se preocupar de modo algum com a gastança, como se houvesse uma liberação geral desse modus operandi que a população repudia. Nos primeiros 40 dias de governo, as despesas com transporte aéreo pela FAB, pelos jatos do Brasil, já somavam 5 milhões de reais em 40 dias. É viagem para cima e para baixo de ministro. Em um único mês, os ministros de Lula usaram por 43 vezes os aviões da FAB, conforme registros do Comando da Aeronáutica. A maioria dos voos ocorrem, acredite, quem estiver em pé se sente. Porque é um escândalo. Acontece nos finais de semana, esses voos. Ou seja, os ministros campeões desse uso abusivo são os ministros da Economia, da Justiça e da Saúde. O presidente já manifestou até vontade de substituir o avião presidencial que foi comprado em 2022. Um desperdício monumental. Isso está acontecendo e parte expressiva da grande mídia continua calada. Por isso estamos aqui fazendo essa crítica, que é um dever, como representante de parte de uma sociedade que sustenta tudo isso pagando elevados impostos. Daqui a pouco já estamos aqui no Senado com o arcabouço fiscal, que aí pense numa conta que não fecha nunca, um absurdo simplesmente para financiar um projeto de poder pelo poder, porque não tem outra lógica, não corta nada de gasto, só pensa em gastar, não fazer o seu dever de casa e vai ter que aumentar imposto de todos nós. Mas tal esbanjamento irresponsável não deve surpreender ninguém, depois que esse governo aumentou de 23 ministérios que existiam no governo anterior para 37 ministérios, inchando ainda mais a máquina pesadíssima pública com o mesquinho objetivo de gerar novos cargos para acomodar interesses meramente partidários e com isso barganhar de forma não republicana o apoio da maioria dos parlamentares do Congresso Nacional. Sem falar que no aumento desses ministérios, tem também aí, aumenta gasto de tudo, de diária, de viagem, de estrutura física, mas tem um outro detalhe que passa despercebido pela maior parte das pessoas e que eu tenho que entregar a verdade para vocês. São 14 ministros com mais foro privilegiado. Que é o foro privilegiado, é o grande guarda-chuva da corrupção e da impunidade na nossa nação. Vai tudo para a mão do Supremo, todos esses processos.
enquanto deveria ir para o juiz lá da primeira instância para fazer o seu trabalho, já que nós temos, no meu modo de ver, um STF completamente político hoje no Brasil, atuando de forma política. Eu encerro, senhor presidente, pedindo um minuto final, sem abusar da sua paciência, com um pensamento do político britânico e escritor iluminista Thomas Paine, que participou ativamente da Revolução Francesa e do movimento pela independência dos Estados Unidos. E a frase dele é muito forte. Diz o seguinte: um governo, mesmo quando busca a perfeição, é um mal necessário. Mas quando esse governo é deliberadamente imperfeito, torna-se um mal insuportável. É isso que a gente está vendo nesses devaneios do governo Lula, nessa busca por vingança expressa em muitos das suas ações, dos seus ministros, e dessas gastanças absurdas que eu demonstrei aqui, que é um desrespeito ao brasileiro de bem que trabalha e que faz tudo para levar o seu sustento. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente.